meus irmãos, alunos do IBA. Mais uma vez, estamos aqui para uma aula sobre o tema Psicologia da Religião, a experiência da conversão. Nós vamos abordar esse tema visando, no interesse da psicologia da religião, o desdobramento do comportamento humano diante da fé, da crença, do transcendental, do místico. Vamos observar também por que as pessoas elas mudam de religião. O que acontece, qual o fenômeno que ocorre nelas que faz com que uma pessoa deixe uma determinada religião para seguir outra. É importante também dizer, a respeito do que iremos ver nessa aula, sobre os elementos significativos da relação daquele que crê com o objeto da sua crença. Neste caso, a oração e a adoração. Também veremos um tema bastante interessante que lida com o desenvolvimento do devoto, daquele que abraçou a fé, em relação à sua própria fé, em relação aos temas inerentes da sua crença. Alguns ele acredita, noutros temas ele duvida, tem dúvida na crença. Então nós vamos abordar a respeito de fé e dúvida. Todos esses elementos contribuem para a formação harmoniosa do indivíduo que crê. É claro que nós veremos que há alguns momentos de crise e que essas crises levam o indivíduo a professar a sua fé. Então vejamos. Primeiro, vamos ver a definição. Conforme William James definiu a conversão religiosa como o processo gradual ou momentâneo pelo qual o eu, até então dividido e conscientemente errado, inferior e infeliz, torna-se unificado e conscientemente certo, superior e feliz, em consequência de sua apreensão mais firme das realidades religiosas. É importante destacar, nesse pensamento de William James, que existe um antes e um depois para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que professa um credo, para aquele que tem uma religião. Ele faz essa divisão mostrando que a conversão se dá por meio de um processo. O indivíduo, mesmo que ele tenha uma experiência mística, um êxtase, ele precisa se desenvolver diante da fé que ele abraçou. E é interessante que na definição que foi colocada, projetada aí no seu visor, você vai ver que esse antes e esse depois vem carregado de crises, de contestações, de inconformações, até que a experiência da conversão chega até o indivíduo e traz sobre ele clareza, lucidez, e ele passa então a dirigir-se na sua fé, numa jornada, numa carreira em que ele progride, em que ele avança. No nosso segundo slide, nós temos aí a conversão religiosa. Vamos rapidamente voltar nas aulas anteriores, mas é muito rápido. Veja, conversão religiosa. Tipicamente a conversão é juvenil. Hans Frass fala isso. Vocês se lembram na aula passada que nós dissemos a respeito do estágio mais propenso, mais fértil para que o indivíduo creia. É no período juvenil, é na transição da adolescência para o estado jovem. Por quê? Porque há uma formação congênita, biológica na vida desse indivíduo que faz dele uma pessoa apta a uma nova crença, a um novo entendimento. De acordo com George Albert Coe, o processo da conversão religiosa abrange pelo menos 4 estágios fundamentais. Então nós temos aí, de acordo com George Albert, 4 estágios que, de certa forma, contribuem para que uma pessoa tome a decisão de abraçar uma
fé, de abraçar uma religião. E ele diz, o período da inquietação. Essa inquietação tem a ver com o estado emocional da pessoa, em que ele, passando por fases da vida, ele começa a inquietar-se com relação ao tema sobrenatural, ao tema divino, ao tema do invisível, ao tema do mistério. Ele fica colocando a sua vida em comparação à vida de outras pessoas que creem. Ele fica colocando a sua vida em comparação àqueles que não creem. E ele vai tendo uma visão de como ele precisa resolver os seus dilemas. O segundo estágio é o estágio crítico. Ora, vindo a inquietação da alma, as agitações, as mais variadas formas de estresse espiritual, essa pessoa chega a um estado crítico, que eu diria que é aquele momento em que ela decide. Ela pode estar passando por esse estágio crítico, não necessariamente por dificuldades, mas ela pode estar vivendo um estado crítico no sentido emocional, no sentido de, mesmo ela tendo coisas, mesmo ela tendo bens materiais, mesmo ela tendo família, mesmo ela tendo tudo que de alguma forma pareça ser suficiente para que ele tenha uma vida, vamos assim dizer, boa, ele ainda assim se sente em uma necessidade, em uma busca por algo a mais. E é aquilo que a gente falou na aula passada, o pensamento de Agostinho, criaste-nos para vós, e a nossa alma vive inquieta enquanto não repousais em vós. Esse pensamento descreve muito bem essa busca do ser humano em se conectar com o indivíduo. Então esse período crítico é um período em que a pessoa já inquieta com os temas da vida, com os dilemas da vida, com a sua própria identidade, ela quer uma resposta. E ela encontra a resposta na fé que ela decide abraçar. E neste caso, de acordo com George Albert, nós temos aí o período da paz, que segue como solução da crise. Ora, eu encontrei a fé que eu acredito vai trazer para mim todas as respostas suficientes para os meus dilemas. Uma vez eu tendo esta convicção, muita coisa vai acontecer no nosso organismo. Dentre eles, a questão da satisfação. E essa satisfação liberada no organismo trará para o indivíduo paz. É nessa estrutura psíquica, emocional, que ocorre a conversão em um processo pelo qual a pessoa busca a paz. E é interessante, e aqui eu friso as palavras de Jesus no Evangelho de João, quando ali ele diz, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então essa questão de bem-estar, como uma questão de saúde emocional, ela é apresentada nas religiões como a resposta para os anseios do indivíduo. Neste caso, citando Jesus, faço menção ao cristianismo, aonde aponta Cristo como a fonte de toda a paz. E isso não está associado a questões materiais. Isso não está associado a questão do ter, mas sim uma questão do ser, de como eu me relaciono comigo mesmo e como eu venço os desafios que estão diante de mim. O quarto item, o período da expressão concreta através do comportamento do indivíduo. Ora, se para William James é um processo, quando eu passo pelo estágio da inquietação, o período crítico, e eu alcanço essa paz, automaticamente eu vou progredir, eu começo a minha jornada, eu vou crescer nessa fé que eu abraço, eu vou produzir nessa fé que eu agora declaro ser a minha fé, a fé que trouxe até a mim as respostas que eu precisava. Neste caso, o indivíduo, ele é marcado pelo antes e um depois. Notoriamente, é muito claro como o indivíduo se apresenta aos seus pares, à sociedade, aos seus familiares, enfim, aos seus colegas,
de uma forma totalmente diferente daquela anterior. Nós sabemos, e com certeza você conhece pessoas que já confessaram, já disseram abertamente: eu antes, e aqui eu faço menção novamente à fé cristã, ao cristianismo, eu antes de conhecer a Cristo, eu era assim, mas depois que eu conheci a Cristo, esta é a minha vida, e é uma vida totalmente diferente, uma vida totalmente nova, conforme o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 15. Veja, nós estamos agora entre o processo da conversão, está aí no seu visor. Entre os fatores que influenciam a ocorrência da conversão religiosa do ponto de vista psicológico, podemos mencionar os conflitos interiores causados por inquietações éticas e espirituais e o desejo de harmonizá-las, o contato com uma tradição religiosa, a influência do mundo interpessoal significativo do indivíduo, a influência dos pais e a experiência mística, o mistério tremendo. Olha, você percebe que a conversão não é uma questão de estalar dos dedos? É claro para você que me ouve verificar que se chega a uma definição de fé quando se entra em harmonia consigo mesmo. Veja, meus queridos, uma das coisas mais difíceis na área da psicologia são aquelas pessoas cujos transtornos psicológicos demandam uma série de transtornos psicóticos, transtorno de esquizofrenia, psicopatas. São pessoas cuja capacidade de sentir e de transmitir o que se sente é totalmente deficiente. Uma pessoa com as suas digamos assim, normais, ela vai fazer com que essas questões internas, que falam sobre ética, que lida com o caráter, que lida com a maneira de tratar as coisas, sejam elas públicas ou privadas, como ela se relaciona com seus pares, e as questões espirituais, ou seja, as demandas que ela traz consigo, que é de ordem espiritual. Quem sabe uma pessoa nunca professou uma fé, mas aí eu entro no segundo estágio, que é o contato com uma tradição religiosa. Quem sabe uma pessoa nunca fez a sua profissão de fé. Ela de repente nunca se declarou cristã, católica, espírita, mas ela viveu ao lado de pessoas que deram a ela, que transmitiram a ela certos ensinamentos, certos princípios, e esses princípios espirituais a tornam, no momento de inquietação, uma verdadeira encruzilhada. E aí? E a pessoa se lembra da avó, do pai, da mãe, de uma tia, que uma vez contou uma história, e essa história veio com cunho espiritual, que falou, que aconteceu, que mudou a vida de outro. E este indivíduo, em conflito, nas suas inquietações, ele começa a fazer link com as crenças de seus antepassados. Essa é a questão religiosa, a tradição religiosa. E aqui eu faço uma pequena pausa para colocar este comentário. Na fé cristã, no cristianismo, nós temos uma escola bíblica dominical que ela serve como uma base para que as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes, os nossos jovens, cultive este hábito de ir à igreja e ter contato com os temas que dizem respeito ao cristianismo, para que em determinado momento de suas vidas elas façam as suas escolhas e as façam de maneira correta. Esta é uma tradição que nós não devemos abrir mão, de como transmitir os valores espirituais para um indivíduo que cresce, que se desenvolve no meio de um mundo caído, corrupto e corruptuoso. O terceiro ponto é a experiência mística, é o mistério tremendo. Como experiência mística, nós precisamos entender o seguinte: há um grande impacto no coração deste indivíduo quando ele, diante dos seus conflitos, diante dessas questões espirituais, diante das questões de tradição religiosa, há um grande impacto em seu coração.
em sua vida, em seus sentimentos. E este impacto vai promover, vai produzir nele uma experiência mística. Nós não podemos desassociar os sentimentos que temos, sejam eles de tristeza, de alegria, as nossas conturbações, as nossas demandas, os nossos traumas. Nós não podemos deixar isso de lado e partir só para a experiência mística. Não, a experiência mística, ela contribui nesse momento. Ora, eu faço aqui um rápido comentário. Quem nunca se emocionou, nunca se sentiu tocado numa sinfonia, diante de uma orquestra, quem sabe aí ouvindo Vivaldi, quem sabe ouvindo Bach, quem sabe ouvindo Beethoven. Esse momento em que há um impacto do som, da melodia, da música no coração humano, você se sente desarmado, seus pensamentos viajam. Se numa música nós podemos discorrer a respeito de uma experiência, o que dizer de uma fé que eu estou abraçando e que eu professo, e que esta fé da qual eu estou confessando é o elo que me liga ao divino, ao eterno. Então, meus queridos, sem nenhuma